Tribuna no Ar. Muito bem, amigos da Transamérica, no nosso podcast desta sexta-feira, nosso convidado é o professor Dr. Rubem Barbosa, cientista político, que vai nos ajudar a compreender um pouco, entender é difícil, agora pelo menos compreender o que está acontecendo com as pesquisas que estão sendo publicadas nos últimos dias. E a mais recente, a pesquisa Genial Quest, ela veio confirmar o que outros índices, o Instituto também tem apresentado. Primeiro, professor, muito obrigado por estar conosco aqui na Transamérica. É um prazer, Paulo César, sempre estar perto de você na Transamérica, muito bom. Rubem, eu vou chamar você de Rubem, tá? Claro. A última pesquisa Genial Quest, ela saiu na última quarta-feira e está assim, pesquisa Genial mostra que a desaprovação ao governo Lula ultrapassa 60% em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. E a aprovação cai 18 pontos percentuais na Bahia e 17 pontos percentuais em Pernambuco. E é superada numericamente pela desaprovação pela primeira vez. O que está acontecendo com o governo Lula? É estratégia? O presidente não está mais repetindo a performance 1 e 2? Ou é a comunicação? Porque geralmente ele joga tudo para a comunicação. Exatamente, é. Não, primeiro um reparo, né, do ponto de vista da pesquisa. Essa pesquisa corresponde a 60% da população do eleitorado brasileiro. Isso, nos 8 principais estados. Né? O que significa dizer o seguinte, que se você, por exemplo, fizer uma eleição aqui na redação, né, e chamar 10 pessoas, mas diz para 4, vocês não podem votar, você vai ter um resultado problemático, não é? Percebe? Ou seja, vamos supor que seja até 5-1 no 6 que você escolheu. Aqueles outros 4 podem empatar. Então, quer dizer, a primeira observação é que isso diz respeito a uma parte da população e não necessariamente isso pode ser generalizado. Até porque também a própria pesquisa da Quest aponta que mesmo com essa história, com essa desaprovação do governo, o Lula ainda é um candidato fortíssimo nas eleições, não é? Então, esse é um reparo que a gente tem que levar em conta. Agora, de qualquer maneira, esses resultados são congruentes, são coerentes com os resultados das outras pesquisas nacionais, da própria Quest, da Datafolha, de outros. No Paraná. O IDEC, enfim, todos eles estão apontando uma queda no prestígio do governo. Isso, do governo e do presidente. Do governo e do presidente. Não é? Isso tem alguns aspectos que a gente precisa mencionar. O primeiro, não é que todos os incumbentes num sistema democrático estão sob fogo, não é? Estão com problemas de popularidade, não só no Brasil. Você vê o Trudeau no Canadá, o Macron na França, o Sánchez na Espanha, o primeiro-ministro da Alemanha que perdeu, o Olaf Scholz. O primeiro-ministro da Inglaterra que perdeu, entrou outro. Não é? Então, quer dizer, há uma tendência mundial que tem a ver aí com uma dinâmica própria da democracia, que a democracia está sob ataque. Não é? E esses incumbentes que pertencem a uma tradição, vamos chamar assim, democrática ou social-democrática, não estão sabendo reagir, não é? A este avanço, por exemplo, do populismo de direita, não é? Ou mesmo de outras tendências até muito mais extremistas, nazistas mesmo, como na Alemanha. Né? Então, há um problema que é internacional, um problema que é mundial. Mundial, não digo, nas ditaduras, nos sistemas autoritários, os presidentes não têm problema nenhum. Não tem problema. Xi Jinping não tem. Né? Então, há uma questão aí que é internacional, que é mundial, né? Que tem a ver com uma crise da democracia. Mas existem os aspectos nacionais. Né? A gente estava comentando há pouco, né, que a elite política brasileira, que eu acho que não é elite hoje, né, nós não temos elite, né, mas se você observar os atores, né, os agentes que operam a política no Brasil hoje, eles têm na bagagem, na experiência deles, no aprendizado deles, ou a luta contra a ditadura, ou a favor da ditadura, e depois a transição democrática. Não é? Mas não surgiu mais ninguém com a estatura que aquelas lideranças antigas tinham, que o Lula, inclusive, também tinha.
Não é? A gente percebe, por exemplo, não tem mais assim um Ulisses Guimarães, um Tancredo Neves, né, um Teotônio Vilela, não essas lideranças, um Jarbas Passarinho, a gente não precisa falar só da esquerda nem do centro, não, um Jarbas Passarinho, não tem mais esses personagens. Então nós perdemos. O que você está dizendo é que eles também não deixaram herdeiros, e os que estão aí não estão deixando herdeiros nessa terceira renovação. Exatamente, eles estão com a cabeça ainda na imaginação do mundo, na luta contra a ditadura e pós-ditadura. Só que a partir do começo do século XXI, o mundo mudou bruscamente e profundamente. Não é? A direita sabe se aproveitar disso, não é? Mas os social-democratas ou os democratas mais tradicionais não estão sabendo reagir a isso. Por isso é que eu digo, há um deserto de elite no país hoje. E isso atinge o próprio Lula, o próprio PT e muitas vezes os partidos aliados a eles. Quer dizer, a esquerda também perdeu na atração dela, perdeu a capacidade dela galvanizar a sociedade. Né? Então o Lula está tentando repetir a fórmula que teve nos 2 primeiros governos, que a Dilma não repetiu, né? Uma continuidade do governo do Fernando Henrique, com o que eu chamo de esparadrapos sociais. Né? Ele fica multiplicando band-aid para tapar buraco. Né? E obviamente isso significa que você não oferece à sociedade e não oferece ao povo mesmo, né, um projeto que tem um sentido, que tem um rumo de melhorar a vida de todos. Fica só tentando ressuscitar velhos programas. Exatamente. Né? E com esses band-aids. E é engraçado a gente fazer a comparação, a analogia com o Biden. O Biden também era uma pessoa velha, criado na Guerra Fria, na política da Guerra Fria. E o Biden estava fazendo aparentemente tudo certinho do ponto de vista da social-democracia. Quer dizer, aumentar o emprego, fazer o país crescer, proteger o meio ambiente. Ele estava fazendo tudo certinho. Não adiantou. Não é? Quer dizer, há uma sociedade em mutação permanente, uma irritação permanente do eleitorado, não é? Ativada nas redes sociais, especialmente pela direita, não é? Que põe qualquer governo em xeque. E aí a gente tem o seguinte, quer dizer, a social-democracia que aprendeu a governar no pós-guerra, está desaprendendo por quê? Porque os instrumentos que ela utilizou, por exemplo, grandes burocracias, universalistas, etc., estão com problema. Então, elas estão desaprendendo a governar e estão desaprendendo a ganhar a eleição. E os populistas de direita estão aprendendo a ganhar a eleição e não querem saber de governar, eles querem destruir o Estado. A gente está vendo nos Estados Unidos isso, a postura do Musk, por exemplo, o Elon Musk. Né? Exatamente, ou seja, interessa esse populismo de direita, esses grandes bilionários, o quê? A destruição do Estado, porque aí eles reinam e bailam sozinhos. Não é? E o programa do populismo de direita é a destruição de sociedade, do bem-estar social, que também não pode ser repetido mecanicamente, não é? Tendo em vista a experiência depois da Segunda Guerra Mundial. Não é? Hoje, não basta você ter um baita de um sistema, por exemplo, público educacional, para que as pessoas fiquem satisfeitas com aquilo. Não é? Por quê? Porque é ruim, é um serviço ruim. Não é? As escolas públicas no Brasil são ruins. Isso não significa que as escolas privadas sejam boas, não, elas são ruins também. Não é? Mas então você tem um sistema educacional que não funciona. Não é? Você tem um sistema de saúde, por exemplo, que é subfinanciado. A imaginação do SUS é provavelmente a melhor concepção sobre saúde pública no mundo, não é? Agora, a partir da Constituição de 88, né? Exato. José Serra, o grande idealizador disso. Agora, se você subfinancia o SUS, se você transforma o SUS em cercadinho de poder político, não é? E aí tanto pela direita quanto pela esquerda, a coisa não funciona direito. Não é? Quer dizer, aí você tem uma máquina paralisada por interesses, não é? E por falta de recursos para atender de fato a população. Ao invés de subfinanciar, tinha que superfinanciar, mas não para transformar o Ministério da Saúde ou o SUS num objeto de desejo político, de controle político de quem quer que seja. Ô, Rubem, você, por exemplo, você tem uma formação no UPERJ, né? Sim. E o UPERJ tem alguns especialistas lá, e você também trabalhou muito com isso, desse presidencialismo de coalizão. Sim. Onde aquele intercâmbio, o governo fala para o Congresso, você me ajuda, e o Congresso, você paga a minha emenda. Enfim, os dois ficam ali nessas interdependência. Esse modelo vai prevalecer ou também já está fadado a acabar? Porque a gente está percebendo agora, tem essa discussão agora do semipresidencialismo.
Não, na verdade é o seguinte, o Bolsonaro conseguiu acabar com esse presidencialismo de coalizão, na medida em que ele permitiu que o Congresso Nacional tivesse uma autonomia que ele não depende mais do presidente da República para fazer o quê? As suas emendas, para seguir uma política, vira uma espécie de gangue, gangue política para explorar o orçamento brasileiro. O Congresso Nacional hoje parece isso. Então o presidente tem muito pouca capacidade de agir como o Fernando Henrique e o Lula tiveram nos mandatos deles. Porque Mas daí parece que o Lula não compreendeu essa nova realidade. Se ele compreendeu, ele não está sabendo operar como recuperar isso aí. Porque ele depende do Congresso Nacional. Hoje, quem depende de alguém... Antes era assim, o Congresso Nacional, de certa maneira, dependia do Executivo. Exatamente. Porque eles tinham o poder de agenda, né? Exatamente. Mas hoje você pega lá, os deputados têm 50 bilhões de emendas num orçamento federal. É uma parte considerável. Mas mais do que isso, os outros projetos de lei são todos feitos sob uma negociação de extrema tensão, e que o Lula, não é só ele não está sabendo fazer, mas também todos aqueles senhores que o rodeiam também não estão sabendo fazer isso. Então mudou essa relação de equilíbrio entre o legislativo e o presidente. Para o Bolsonaro isso não importava, porque o problema dele era outro. Agora, para o Lula, isso importa muito. Por quê? Porque isso diminui a capacidade dele de quê? De entregar coisas para a sociedade. Esse assalto do Congresso no orçamento da União, ele atrapalha qualquer política macro. Porque é para um trator aqui, uma ponte aqui, mas você faz a ponte, mas não tem estrada. O ministro Flávio Dino tem questionado exatamente isso. Mas o senhor essa emenda aqui é para quem? Isso. Não tem o nome de quem está recebendo. Inclusive isso, o deputado fica escondido e vai lá. Exatamente, então esse é um problema. Mas aí, professor, como resolver isso? Bom, quantos milhões de dólares você vai me pagar para te responder? Pois essa é uma pergunta de alguns bilhões de dólares, ninguém sabe, né? Na verdade é o seguinte, quer dizer, como eu estava dizendo para você, como a gente não renovou as elites políticas, você tem as ideias mais tapafúrdias do mundo. E aí elas entram na rede e pronto. Mas, quer dizer, você reduz um problema complexo a uma solução simples. Elege fulano que isso está resolvido. Não está. Trocar ministro também não resolve, não, né? Porque toda hora troca de ministro, aí o partido dele daqui a pouco está na oposição de novo. Aliás, é um negócio bem surreal, né? Vários partidos que têm ministérios votam contra o governo. É um negócio assim. Vocês vão explicar lá fora, o cara não entende. Mas como assim? Ele não é da base? Exatamente. Não, se você for falar isso na Europa, por exemplo, não dá, eles não vão compreender de jeito nenhum. Até porque na Europa tem o presidente e o primeiro-ministro, o parlamentar. A maior parte é desse tipo. O semipresidencialismo, a ideia que eu percebo é sancionar essa história. Porque tem muito cientista político que fala assim, não, está tudo bem, porque está tudo equilibrado. Não está tudo bem. O país está sem rumo. Nós não temos mais rumo. Por quê? Porque você tem um presidente fraco, um presidente sempre... eu vou citar aqui, qualquer presidente qualquer pessoa que ocupar a presidência hoje, vamos imaginar o Little Mouse Jr., o Ratinho Júnior, ele vai ser anunciado na ONU assim, presidente do Brasil, presidente do Brasil, Little Mouse Jr. Que é Ratinho. Vai ser uma parada, respeitar o Brasil, mas tudo bem. Mas põe lá, ele vai ter o mesmo problema. Ele vai ser achacado, chantageado, da mesma maneira que o Lula. Então, não é que exista um equilíbrio. Há um desequilíbrio na medida, inclusive, o seguinte, porque quando você elege um presidente da República, você está elegendo também um rumo, normalmente assim. Sim. Agora, se esse rumo ele é desviado ou desvirtuado pelo Congresso Nacional, o presidente, normalmente, quando ele tem poderes reais, ele pode manter a linha, uma linha dele. Agora, quando você não pode fazer nada com o Congresso, porque você perde tudo, acabou. Aí você estilhaça o orçamento, estilhaça a forma de reconhecimento do poder pela população. O velho Marx dizia o seguinte, o presidente da República tem uma relação carnal com o país.
né, e o Congresso uma relação metafísica né, com o país. Então, brincando um pouco, se você elimina a possibilidade de uma relação carnal com um projeto de país, né, a coisa fica difícil. Está difícil para o Lula, vai ser difícil para qualquer um. Né? Agora, professor, eu me lembro que quando o Congresso ensaiou uma reforma política, você foi um dos convidados a falar para o Congresso, para os deputados, daquela comissão especial, e fez algumas propostas. Daquelas propostas que vocês apresentaram, alguma foi acolhida? Como ficou? Na verdade, a gente foi lá para, digamos assim, condenar uma reforma que eles queriam fazer, que era do Distritão. Distritão. Lembra disso? Isso. Né? Agora, o problema todo nosso também tem a ver com essa forma de eleição dos deputados. Porque tinha que ter uma reforma política e uma reforma eleitoral. Eles fizeram uma reforma eleitoral, assim, mais ou menos. Política mesmo não, né? Na verdade, o que a gente, por exemplo, não sei se você lembra, eu fui junto com o Jairo, né? Que inclusive depois ele veio aqui e a gente conversou junto, né? Mas a ideia, na época, era você ter um distrital misto, porque aí você responsabiliza, né? Na verdade, você vota duas vezes. Você vota um candidato de representação, por exemplo, em Minas Gerais, como se tem hoje, e de outro você vota num candidato que representa um distrito eleitoral. Por exemplo, se a Zona da Mata fosse um distrito, você votaria nos candidatos daqui. Exato. Porque tinha aquele problema também de deputado, candidato, aliás, com muito dinheiro, o cara saía comprando voto pelo estado inteiro. E quem não tinha dinheiro passava perto, porque o estado de Minas Gerais tem 858 municípios. Pois é, 853. Como é que você faz campanha em 852 municípios? Né? É impressionante. Então, o distrito poderia sanar isso um pouco e mantendo ao mesmo tempo uma cota de voto proporcional, que seria o voto mais partidário. Por que isso seria interessante? Porque o voto distrital, ele tende a diminuir o número de partidos e colocar, por exemplo, todos os sistemas de voto distrital, do voto distrital puro, tem 2 partidos, ou no máximo 3, no caso dos Estados Unidos e da Inglaterra. No caso da Alemanha, por exemplo, ou da França, você tem distritos e o voto proporcional, na França não tem, mas na Alemanha tem, você cria mais ou menos 6 partidos, que é isso que existe. O Congresso nós temos mais de 30. Não dá para você nem negociar. Esse negócio de partido político está igual à igreja, né? Você pode criar uma igreja hoje, lembra do Hélio Schwartzman, que é da Folha de São Paulo, ele criou uma seita religiosa. E o Hélio Schwartzman é escritor, ele é filósofo, ele escreve na Folha de São Paulo. Gente. Para fazer partido quase que virou isso. Né? Você tem uma quantidade enorme de partidos que na verdade, só existem para quê? Para você obter verbas do fundo eleitoral e ter acesso às emendas. Agora, o maior partido hoje no Brasil, qual que é? Hoje é o PL. PSD. Em matéria de prefeitura. Sim, em prefeituras. Não, porque no Congresso o PL é o maior. Ainda maior. Mas a prefeitura é o Kassab, que é um especialista em articulação. Mas agora, o Kassab é especialista. E qual que é a definição dele do PSD? Não, mas antes que você fale isso, o Kassab é uma figura. O partido dele está na base do governo. Ele é secretário de governo da Prefeitura de São Paulo, que é governada pelo Tarcísio de Freitas, que é do PL. Ou seja, ele é um mutante, né? Cada hora um camaleão, né? Um camaleão. Então, porque a definição que ele deu do partido dele não é de centro, nem de esquerda, nem de direita, nem de baixo, nem de cima. O que é? É uma máquina. É uma pura máquina. Que vai o quê? Eu posso participar do governo federal? Vou porque eu levo vantagem, eu posso fazer isso. Vou participar do governo de São Paulo? Porque eu levo vantagem também. Tarará. E aí você vai criando uma rede de prefeitos, deputados, etc., que tem compromisso com o quê? Com esta dinâmica de uma máquina puramente eleitoral. Agora, você vai saber o que projeto que essa máquina pode carregar, não sabe. Não é? Acho que tem projeto de poder, só isso. Que com o poder você resolve os outros problemas seus. E não precisa de nem ser o poder, por exemplo, o governador do estado ou o presidente da república. Não, o presidente você vê que ele não está mandando nada, né? Não é só por conta desse cenário todo aí. Então. Eu lembro que o Lira, por exemplo, às vezes ficava mal-humorado lá, aí brigou com o Padilha, que era o articulador, e ia direto no presidente. O presidente o recebia fora da agenda, aí acalmava daqui um dia. 2 dias depois estava o Lira mal-humorado, ou seja... Então, ou seja, as relações perderam, as relações entre os poderes perderam essa capacidade de quê?
de produzir diálogo em torno de algum tipo de projeto. Não é? Toda hora o Supremo Tribunal Federal é chamado a intervir. Não é? Por quê? Porque você cria situações de impasse entre o Legislativo e o Executivo. Aí quem vai ter que decidir? O ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, tudo bem, em matéria constitucional, em matéria legal, eles podem fazer isso. Mas muitas vezes eles estão obrigados a fazer política. Pois é, o esse que não é o problema. Não é prerrogativa dele. Não, em tese, porque ele é uma corte constitucional para julgar impasses constitucionais, tirar dúvidas. Exatamente, mas você vê, por exemplo, eles dão palpite sobre tudo. Por quê? Essa é uma outra história que eu queria te perguntar também. O judiciário também não está muito assertivo também? Porque na ausência dos poderes executivo e legislativo fazerem algumas coisas, o judiciário falou, peraí, já que você não resolve, eu vou fazer. Aí você tem vários aspectos. Né? Primeiro o seguinte, o judiciário tem sido uma defesa do sistema democrático em relação aos ataques sofridos pela democracia. Não é? Não só em relação às redes sociais, mas também a própria a coisa da política, por exemplo, do ataque, a tentativa de golpe de Estado, etc, etc. Então, ele tem um papel nisso aí. Aí todo mundo fala do Xandão, mas não é só o Xandão. Não é? Parece que ali, se não é consenso, pelo menos é uma atitude majoritária. A outra coisa é quando ele é obrigado a entrar em questões que têm a ver com a lei, com a Constituição, mas que só podem ser resolvidos por articulação. E aí é muito difícil isso dar certo. Vou dar um exemplo. A lei sobre a questão das terras indígenas, que o Gilmar Mendes convocou uma grande audiência para discutir aquilo. O que ele está fazendo ali? O Supremo pode fazer isso, deve fazer isso, aumentando os intérpretes da Constituição. Mas ali precisa de um trato político. Não deu. E aí os indígenas se retiraram. Não dá. Não é? A pressão do Congresso, a pressão de grupos, etc, etc. Da mesma maneira essa questão do Dino. O Dino não chamou, mas bancou lá aquela questão das emendas, agora foi lá e negociou. Claro que ele tem respeito ali. Ele tem know-how também, ele é senador, né? Era senador. Ele foi governador, foi senador. Foi deputado, foi tudo. Mas muitas vezes, agora, isso é o Supremo Tribunal Federal. O que eu diria do judiciário como um todo é que o judiciário vive numa bolha, né? Quer dizer, eu queria, nessa altura do campeonato, me arrependo hoje, devia ter feito direito e concurso para juiz, não é? Porque se eu pensasse só no meu bolso, eu estava feito. Não dá para você ter aqueles abonos, aquelas coisas. Os penduricários. E não funciona direito. Ou seja, é um sistema absolutamente lento para a população. Então é isso que está acontecendo. Quer dizer, também tem uma outra coisa no Estado brasileiro, que é o corporativismo. Você se apodera de determinadas posições, ou a sua posição, e você não quer abrir mão de mais nada. Isso acontece em farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso acontece muito no Estado. Então, quer dizer, o que está incomodando, de certa maneira, é que o Estado não está cumprindo aquelas funções para as quais ele existe, que é a proteção. E tem um outro detalhe, na história do Brasil, a tradição é que sim, o Estado é autônomo em relação à sociedade. Ele não é representante da sociedade. Ele manda na sociedade. E ele trata o povo como se fosse o quê? Um cliente de uma loja. Não é assim. O Estado vem depois da sociedade. Isso nos países mais civilizados é assim. Agora, aqui não. Aqui o cara não quer te atender, ele não atende. Claro, depende muito, mas estou dizendo assim, é uma relação de distância em relação à sociedade, em relação, especialmente aos mais pobres, ao povo que precisa dele, tem uma relação de distância que tem que ser superada. Essas máquinas sem compaixão, sem essa ideia de proximidade, de escuta, elas estão condenadas. Porque nesse mundo da rede social, se você não escuta, o outro fala que você é um... Pois é isso que eu queria também acrescentar agora na nossa conversa, porque a gente está começando a instância política, a instância judiciária, mas e o povo de um modo geral? O que a gente tem percebido, Rubem, e você poderia nos ajudar a compreender esse fenômeno também, a gente estamos passando por uma grande inflexão até generacional, de geracional, porque a geração pós-2000,
ela tem uma visão de mundo totalmente diferente da visão anterior. Ela é totalmente digital, as coisas no tempo real ali, e não tem muito tempo para ler grandes textos. Ela vai só fazendo scroll, quer dizer, só zipando, passando. A política não está compreendendo também essa nova geração. E ela, por sua vez, ela mesmo também criou um afastamento da política. E isso é ruim quando você afasta a política. Porque, a despeito de todas as mazelas, a política ainda é um fator de transformação. Seria isso? Isso tem, digamos, tem uma parte é verdade. Outra, eu diria assim, que a gente tem que olhar com cuidado para uma afirmação de que, por exemplo, o povo, principalmente os mais jovens, eles só se manifestam nas redes sociais, só vivem, têm informação na rede social. Vou te dar um exemplo. Um dia eu fui no Bahamas, o atendente, o menino lá que cobra no caixa, me perguntou se eu gostava de ler. Eu falei, gosto, claro. Por quê? Porque eu estou lendo. Eu gosto muito de ler. Eu falei, o que você está lendo? Ele, Dostoiévski. Aí eu falei assim, cara, maravilha. Não é? Então, e depois vários outros exemplos que aconteceram comigo. Então eu digo o seguinte, é que muitas vezes você tem, pela rede social e pelo telefone, um negócio que o Silviano Santiago, que é um dos nossos grandes intelectuais, falou que é o cosmopolitismo do pobre. Porque, na verdade, também, e quando ele está falando cosmopolitismo do pobre, ele está se referindo, inclusive, ao Brasil, mas também às pessoas mais simples, que são capazes de estabelecer redes de contato, não só nacionais, mas internacionais entre eles, não é? E especialmente os jovens. Então, agora você tem razão, não é? Essa é uma geração que opera com o dedinho, daqui a pouco sem o dedinho vai ser de outra maneira. Né? O que o Lula, por exemplo, não consegue fazer. Né? O que o Bolsonaro não consegue fazer. Quem faz isso para ele são os filhos dele, né? Ou a equipe dele. Então, quer dizer, esse mundo tem uma outra realidade que não aquele do mundo da indústria, dos sindicatos organizados, que é o mundo do Lula. Não é? Ou o mundo de um exército, como era do Bolsonaro, como diz o vice dele, né, o Mourão, falou assim, ele só chegou na aula de educação física, na aula de cultura ele não foi, na dimensão de cultura. Então, o mundo mudou mesmo, você tem razão. Vamos pegar aqui o exemplo da eleição de São Paulo, não é? Que tem o Nunes, o Boulos e o Marçal. Aí o Marçal quase chega... Deu uma canseira no pessoal. Quase chega no segundo turno. Qual que era o ponto dele? Ele olhava para esses jovens e mais pobres, que estão na moto, que estão no Uber, que estão numa coisa qualquer individual, e aí ele vai dizer, eu vou ensinar vocês a serem capitalistas, a vocês serem capitalistas de vocês mesmos. Não é? E aí ganhou essa galera toda. E aí vai o nosso Boulos, no segundo turno, conversar com o Marçal, para aprender. Aquela foi terrível. Peraí, mas se você perde com algum... um tiro no pé, né? É um tiro, perde com uma dignidade. Agora, você não vai lá pedir para o outro, mas assim, como é que você faz? Isso não existe, quer dizer, você tem que saber. Né? Então, quer dizer, esse mundo, de fato, ele está transformando... É isso que eu estou dizendo, as mudanças, inclusive o seguinte, as mudanças geopolíticas no mundo. Se você olhar, o Trump está destruindo essa ordem internacional que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. E todos os países estão numa posição absolutamente defensiva. Então, aquela ideia de que existe um destino comum para a humanidade não interessa, inclusive, aos bilionários das redes sociais, do Elon Musk, das viagens siderais, etc. Então, ou seja, nem isso mais nós temos, essa capacidade de conversar dos países. Todo mundo recua, fica numa coisa defensiva e começa a ter uma alucinação de que, ao invés de ir para o futuro, você inverte a flecha do tempo para o passado. Todo mundo busca uma origem e não o futuro. A China busca... Perdeu-se o telos. Hein? O telos, não tem... Não tem. O futuro, a imagem, nós estamos perdendo a ideia de futuro. A ideia de futuro como uma caminhada de emancipação, de progresso, nós estamos perdendo isso. Quer dizer, você vê que o Xi Jinping justifica... Você está numa ideia hegeliana aí, assim. Confucionismo, o taoísmo, a Índia, o hinduísmo, são coisas que surgiram 1000 anos antes de Cristo. A Rússia, o que é? Eu tenho que recuperar a mãe Rússia, a origem da Rússia. Aí você vai para os movimentos populistas, especialmente de direita na Europa,
Ah, não, eu tenho que recuperar as origens do povo alemão, as origens do povo francês, as origens do povo inglês, Inglaterra, inclusive, que É uma fora. discussão de identidade, né? Mas por quê? Porque você não tem futuro, você vai buscar sentido numa origem. Aí o Trump vai criar um Estados Unidos mítico, não é? Que parece muito mais um estado de guerra, um estado de natureza do Hobbes. Talvez seja aquela volta à ideia de que os Estados Unidos é um xerife do mundo, né? Durante muito tempo sustentada por eles. Não, mas agora... Mas ele é um xerife assim, que ele só quer ganhar, não quer brigar. Não, pois é, só quer... Não, e no caso é você criar uma ideia, porque os Estados Unidos, a ideia dos Estados Unidos sempre esteve muito ligada a tendências religiosas. Quer dizer, a celebração da identidade dos Estados Unidos é sempre feita com base digamos, em origens ou práticas ou coisas religiosas. E isso significa que você está buscando o sentido para a vida numa origem fora da história. Uhum. Você está criando um Estados Unidos mítico, não é? Que não existe. E, portanto, aí ele não se importa com os outros destinos ou as outras origens do resto do mundo. Não é? Professor Rubens, eu queria conversar mais com você e certamente vou conversar em outras ocasiões, mas estamos conversando há meia hora já. Caramba! E ainda não entendemos o que está acontecendo. É verdade. É por isso que, na verdade, a gente só tem que compreender, porque não tente entender, porque é muito difícil. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui em nosso estúdio e certamente, como essa dinâmica do mundo também cada vez mais acelerada, você vai ter que voltar aqui para a gente explicar tentar explicar um pouco mais o que está acontecendo. Estou às ordens sempre. Okay? Obrigado, Rubens. Obrigado. E obrigado a você que está nos acompanhando. Na próxima sexta-feira estaremos de volta. Tribuna no Ar.